Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nesta manhã, amém? A palavra de Deus diz, o salmista certa vez disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, amém? Eu não vou pedir para você levantar a mão se esse versículo ele expressa a motivação que está presente no seu coração nessa manhã. Talvez o seu coração esteja abatido, triste. Talvez se eu perguntasse para você levantar a sua mão, quem está feliz, você levantaria a sua mão simplesmente por talvez constrangimento, por alguém que está sentado ao seu lado. Mas é importante nós entendermos a profundidade desse versículo para que nós possamos viver na dispensação daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E chegar alegre, chegar disposto, chegar com expectativas na casa do Senhor faz toda a diferença. E às vezes pode ser que isso não aconteça. Nós somos homens e mulheres com sentimentos. Mas pela disciplina e obediência nós somos arrastados, impelidos pelo Espírito Santo para chegar na casa de Deus. Mas ao chegar na casa de Deus, deixa Deus trabalhar. Porque o Deus que sonda e conhece o nosso coração, Ele sabe se estamos felizes ou se nós estamos tristes e abatidos. Mas Ele também vê os motivos em ação presente dentro de nós. Se nós estamos, de fato, ali duelando contra a nossa voz interior que não quer vir à igreja, e nós seremos honrados, porque estamos diante de um Deus que sonda e nos conhece por inteiro. Mas não há como negar que faz toda a diferença viver na profundidade o que esse versículo, o que esse salmista disse. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Interessante que nós, que somos motoristas ou adeptos da condução pública, seja indiferente, eu não estou falando da subterrânea, infelizmente nós temos ruas, estradas, né, com pavimentações ruins, irregulares, e, consequentemente, nós pagamos o preço dessas agitações que a estrada, que a rua proporciona para nós, né? Às vezes tristeza de um, alegria de outros, né? Estou vendo aqui dono de uma mecânica, né? Então tristeza de uns, alegria de outros, no sentido de poderem, né, emprestar os seus carros, né, para a oficina e a oficina poder trabalhar de maneira lícita, né, fazer o reparo do carro. Mas as irregularidades, elas não são boas. E às vezes isso, ou também, não muito diferente disso, as calçadas, né? Eu vejo aqui a irmã Maria José, a preocupação dela como anciã, né, de vir para a igreja, né, e hoje chovia bastante, eu liguei para ela às 7h30 da manhã, porque a chuva era muito forte, estou sem microfone laranja. Claro que eu estarei sem microfone laranja, né? Não tem pilha, aí não dá para falar. Então vamos fazer ao vivo e a cores. Aprenderam? Ainda. Bem, veja a irmã Maria José e a preocupação dela, né, de fazer o deslocamento da sua casa, que não é muito longe até aqui a igreja, mas a grande preocupação que ela tem
né, com as ruas, com as calçadas irregulares, com buracos, desníveis, que podem fazê-la tropeçar, né? E o tropeço e as irregularidades, eles não se resumem apenas às estradas ou às calçadas, né? Realmente, eu não sei como é que os nossos trabalhadores ou empreiteiros, eles gerenciam esse tipo de coisa, porque a palavra de Deus diz de maneira clara em Colossenses, em tudo fazem o melhor, como se fosse para o Senhor, né? E aí eu não sei em que nível há o defeito, se do empreendedor, do gerente, se do trabalhador, mas eu sei que o produto final, ele é muito diferente, né, daquele que eu já tive a oportunidade de até mesmo viver, né, no exterior e ver, né, as ruas bem pavimentadas, as calçadas sem buraco, e aonde é perfeitamente tranquilo caminhar, se deslocar, né, não há dificuldade para os cegos, inclusive, também, né? Mas o tropeço é algo que está passível de acontecer em nossas vidas, né? Podemos sair de casa e tropeçar, né? E às vezes isso acontece certamente sem a intenção ou o desejo que aquilo aconteça. E não é diferente na vida espiritual, né? Não é diferente na vida espiritual, aonde sabemos que muitos que estão no mundo, homens naturais, portanto, homens naturais, como crentes carnais, tudo dentro do mesmo saco, né? Tem uma facilidade de tropeçar, mas até mesmo para os crentes que já não são carnais, que também estão vivendo o processo de santificação, a palavra de Deus, ela deixa também claro para nós cuidarmos de nós para não tropeçar. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, há uma exortação clara, né, para nós, que inclusive estamos vivendo o processo de santificação de uma maneira clara em nossas vidas, né? Não podemos viver debaixo da soberba e do orgulho, acreditando que somos autossuficientes e temos o conhecimento da palavra e de que tudo coopera para o nosso bem, no sentido de que nada de mal acontecerá e nós não erraremos nunca em alguma decisão que nós vamos fazer, né? E por isso, dentro do curso Obreiro Aprovado, né, eu tenho sido bombardeado agora com algumas provas de alguns irmãos que estão prestes a entrar, né, no grupo do Obreiro Aprovado, de trabalhar na casa de Deus, né? Em breve, assim que Alan e a irmã Vanessa se casarem, né, estarão entrando no grupo Obreiro Aprovado. Havia um desejo latente no coração deles, né, de fazer o curso. E o curso, ele mais do que a preparação para o obreiro, ele começa a trabalhar com a condição de servo. Então, ele é um curso muito virtuoso. E aí via Naná, também a subanciã da igreja, que cumpriu a última etapa do curso do Obreiro Aprovado, está esperando agora apenas uma conversa olho no olho comigo, que está previsto de acontecer no dia de hoje. Via a irmã Luciane Martins, né, que entregou também a sua prova recentemente, né, do curso Obreiro Aprovado, tirou nota 9,4 no trabalho de 25 questões. Foi isso, irmã? Foi isso, né? E uma coisa vem ecoando muito claramente ao meu coração, e que hoje foi também compartilhado pelo irmão Alessandro no livro de 2 Pedro, né, no capítulo 1, que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. E obviamente que essa introdução faz todo sentido para aquilo que eu vou pregar, cujo tema da mensagem ela é deveras importante para mim, e eu espero que seja para você também. E o tema da mensagem é evitando o tropeço. Não entendi? Evitando o tropeço, eu vou dizer. 2 Pedro, capítulo 1. E aí eu convido a igreja a estar de pé, para nós nos debruçarmos num texto que está inserido no curso Obreiro Aprovado. Ele é tão importante que esse texto ele foi incluído no curso Obreiro Aprovado, um curso terminantemente prático, né? Não adianta ficar com muita teoria, Deus nos chama a praticidade, né? Então, uma coisa prática e profunda é esse texto. E isso ecoou no meu coração ao longo dessa semana, e eu quero compartilhar com vocês, né, esse texto. E eu convido vocês, eu vou ler apenas nesse momento 3 versículos,
E eu convido vocês a estarem com a Bíblia aberta, porque nós vamos ler mais alguns outros versículos que são importantíssimos para que a gente saia daqui com conhecimento sedimentado, mas mais do que sedimentado, internalizado. Isso é o mais importante, internalizado. É bom ouvido e olhos, a junção de dois campos diferentes para poder internalizar com mais facilidade. Mas um coração quebrantado fará toda a diferença. Versículo 3, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. E aí pula para o verso número 10, mas em algum momento você vai ler comigo do verso 5 até o 9. Por isso, irmãos, verso 10, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, olha o que está escrito: não tropeçareis em tempo algum. É profundo. Não tropeçareis em tempo algum. Então essa palavra ela é muito importante para nós que somos pecadores. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Mais uma vez rendemos graças pela manhã de ontem, Pai, onde o Senhor trabalhou no profundo em nossos corações, nas nossas vidas, usando mais uma vez de graça e misericórdia, Pai, para com a sua igreja. E aqui estamos nós, Deus, na tua presença, mais uma vez rendidos a ti e com expectativas que o Senhor fale aos nossos corações, porque não é um evento na agenda dos homens, mas é algo que nos impele, Deus, a estar na sua casa, porque nós sabemos que o Senhor é Deus que sonda e conhece o nosso coração. O Senhor é Deus que olha as motivações presentes em nossos corações. O Senhor é Deus que nos enxerga e vê quem verdadeiramente nós somos. Não conseguimos esconder os nossos pecados, aquilo que verdadeiramente, Pai, nós não somos. Tudo está descoberto aos seus olhos. E por isso te damos graças. Sabe por quê, Pai? Porque o Senhor, ao nos enxergar, ao sondar o nosso coração, o Senhor tem sempre a palavra certa para alcançar as nossas vidas e nos corrigir, nos disciplinar, nos exortar, nos repreender, porque assim a tua palavra garante que o Senhor só repreende aquele a quem o Senhor ama. E isso, Deus, por um lado pode ser triste, mas pelo outro é motivo de alegria, porque o Senhor só repreende aquele a quem o Senhor ama. E saber que somos amados pelo Senhor faz muita diferença em nossas vidas. Tenhas liberdade, Pai, nessa manhã, para trabalhar em nossas vidas. Todo espírito de confusão, de contenda, todo sentimento daninho, destrutivo, Pai, joga por terra em nome de Jesus. Escama dos olhos, dureza de coração. Ó, Pai, pés que se apressam por mal. Pai, corações que negociam com a carne, em nome de Jesus, Pai. Bloqueia toda ação maligna e interior da nossa voz, para que o Senhor possa trabalhar de maneira plena. E a tua palavra, Pai, não volte vazia para a sala do trono da tua graça nessa manhã. Cumpra o teu propósito, Pai, em nossas vidas. Assim nós oramos. E nós agradecemos já por tudo, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar. Bem, quando nós nos debruçamos diante
de algum problema, de algum desafio, geralmente nós buscamos a solução dessas novas demandas por meio de um processo lógico, né? Parecido com uma expressão matemática, né? Algo do tipo, né? Se eu fizer isto, mais aquilo, menos isso, o meu problema provavelmente está resolvido, né? Então, mais ou menos, vamos dar um exemplo bem prático, né? Temos alunos, temos pais de alunos, fomos alunos, né? Já vivemos talvez isso na pele, mesmo já estando já com falta de cabelo e já com as cães brancas na cabeça, mas já fomos alunos um dia, né? E imagina um filho com nota baixa, não com nota baixa porque se esforçou e tirou uma nota baixa, porque essa é uma condição totalmente diferente, mas um filho que tira a nota baixa por conta do desleixo, né? A única coisa que é chamada a fazer enquanto é jovem e adolescente, no campo material, é estudar. Nada além disso, no campo material, físico. Nada além disso. Não tem preocupação com o filho, com ganhar dinheiro? Não tem, é estudar. E a gente sabe que isso está presente em muitos lares. Filho com nota baixa por desleixo. E aí, num processo lógico, como é que a gente trabalha, né? Como é que as pessoas trabalham de uma maneira geral, né? Imagina que ele estuda ou ela estuda no turno da tarde. Então, para resolver esse problema, eu vou adicionar uma rotina de estudo. Eu vou fazer com que ele acorde mais cedo durante a semana para estudar. Eu vou adicionar o sábado como um dia de estudo. E aí eu vou também subtrair parte de suas atividades de lazer. E se já está na época de ganhar mesada, eu vou tirar também um pedacinho da mesada, né, para ele poder sentir, né, aquilo, né, que não está agradando o seu pai e a sua mãe, né? Meu filho está rindo, isso me lembrou uma época que eu tinha dentro de casa implantado um regime de mesada e que eu deixava explícito na geladeira, né, uma planilha com todos os, entre aspas, pecados, todas as faltas, né? E eu não tinha assim problema nenhum. Ao invés de eu ficar toda hora lembrando, né, tava lá o nome dos dois, dia 1, 2, 3, 4 até 30, e aí acordou tarde, pá. Chinelo largado, pá. Não tomou banho, pá. Não estudou, pá. É isso aí, irmão. Aí chegou um momento e que era rotina, eles me pagavam mesada. E aí eu aboli. Eu falei, não está dando certo. Eu não vou partir para o espancamento, mas esse método lógico não está ajudando em nada. Mas para eles, para os nossos filhos, que estão aqui nesse exemplo, desse processo lógico, né? Para eles quase sempre é algo difícil de ser digerido de imediato, né? É algo difícil de ser imediato, de ser digerido. Tal qual a palavra nos diz, em Hebreus, no capítulo 12, verso número 11, toda disciplina com efeito, no momento em que ela é aplicada, ela não parece ser motivo de alegria, mas sim de tristeza, mas que produzirá resultados positivos se não houver enfrentamento, se não houver conflitos internos. Exatamente como a palavra também diz, ainda nesse mesmo versículo, o seguinte, abre aspas, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados fruto de justiça. Então ela tem um propósito, ela tem um benefício. A disciplina, ela pode não ser agradável, né? Quando nós ministramos aos casais, quando nós ministramos num gabinete, quando nós ministramos num culto, ela pode nos confrontar, mas ela tem sempre um objetivo a alcançar em nossas vidas. E como vasos nas mãos do oleiro, do Senhor, nós sabemos que quanto menos pedras de tropeço, menos pecados existirem dentro de nós, dentro desse vaso, não é difícil entender. Quanto menos pedra de tropeço tiver, mais azeite,
mais unção, Deus pode derramar? Sim ou não? Pega um vaso, bota ele cheio de pedra. Eu vou ter 10 ml de água, de azeite, mas se eu tiro um quilo de pedra, eu vou poder, dentro desse mesmo vaso, colocar 1 litro de água. Então, quanto mais pedra de tropeços estiverem dentro do vaso, menos azeite, menos unção haverá. Menos pedras de tropeço, mais azeite. Mais azeite, menos pedras de tropeço. E nesse sentido, Deus ele tem algo muito sério e impactante para te dizer nessa manhã. Há uma expressão matemática espiritual. Presta atenção. Presta atenção. Há uma expressão matemática espiritual capaz de bloquear. Presta atenção, porque você vai escutar isso com os seus ouvidos. Eu não estou tirando isso da minha cartola e nem da minha expertise de vida. Estou tirando isso da palavra de Deus. Uma expressão matemática espiritual capaz de bloquear por toda a sua carreira a inatividade, a infrutuosidade, ou, traduzindo em miúdos, a esterilidade, a cegueira espiritual e ainda qualquer tropeço em todo tempo. Parece até mágica. Parece até mágica. Não é uma fórmula que vai te levar, de maneira nenhuma, a não pecar mais, mas que fará você viver a plenitude da aliança com Deus e a desenvolver a tua salvação conforme Deus quer e fala na sua palavra em Filipenses, no capítulo 2, verso 12. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor diante dos olhos de Deus. E aí eu vou desvendar, não é essa mágica, eu vou desvendar o mistério. E esse mistério, e aí sim, com a Bíblia aberta, que eu espero que vocês tenham cumprido a ordem desse pastor. Verso 5 diz assim, preste atenção, vamos lá, vamos lendo com cuidado. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, preste atenção que agora vai começar a expressão matemática espiritual. Associai com a vossa fé. Então, esse é o primeiro elemento, a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. E aí já estamos no versículo 8. Olha lá o que vai dizer. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais, olha o que eu disse, nem inativos, nem frutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, olha lá, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Quem diz isso é a palavra. Não tropeçarás em tempo algum. 8 virtudes, como elas de uma corrente, que devem estar unidos para alcançar e fortalecer 3 dimensões de cobertura que se complementam. E quais são essas 3 dimensões? A dimensão vertical, e aí eu estou falando do relacionamento com Deus. A dimensão interior,
E aí eu estou falando da minha vida espiritual, da minha espiritualidade, e além da dimensão virtual e da dimensão interior, a dimensão horizontal. E aí eu estou falando do testemunho. Então vejam que esses 8 elos, essas 8 virtudes, elas vão trabalhar de maneira profunda no relacionamento com Deus, na minha vida espiritual e no meu testemunho. E é interessante que o processo de formação dessa fórmula, que começa com o quê? Com a fé, e vai terminar onde? No amor. Essa palavra tem, como eu disse, um tema bastante sugestivo, né? Evitar tropeços na nossa caminhada da salvação. E por isso, eu creio que tenha sido atribuída à fé a primeira virtude, o primeiro elo, pelo fato de que sabemos que a salvação, ela é alcançada pelo quê? Pela graça de Deus por meio da nossa fé em Cristo Jesus. Então a palavra é evitar tropeços na caminhada da salvação. E a salvação começa com a fé que nós temos em Cristo Jesus. A fé nos introduz na vida cristã. E nós sabemos que ela deve permear a nossa vida de maneira viva, de maneira crescente, porque a palavra de Deus nos diz no livro de Hebreus, capítulo 11, verso número 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós sabemos que ao aceitar Jesus, o pecado, que não apenas traz uma dinâmica de escravidão, como também um terrível processo de insensibilidade moral, dureza de coração, assim também ou seguido pela cauterização da consciência, o pecado, ele passa após aceitar Jesus como Senhor e Salvador. A palavra de Deus nos garante que o pecado passa a não ter mais domínio sobre nossa vida, porque os efeitos colaterais destrutivos foram eliminados na cruz do Calvário. E eu diria que é importante se lembrar disso, porque na mão de Deus, filho que nasce torto, se alinha aos céus. Vida sob o domínio do pecado é transformada em vida com domínio sobre o pecado. Não é mais possível, não é mais concebível viver sob o domínio do pavio curto, da dureza de coração, da desmotivação. Não é mais concebível viver sob o domínio da fofoca, do julgamento, da falta de perdão, da contenda. Não é mais concebível viver sob o domínio da mentira, da vida de aparência, de vaidades e futilidades. Não é mais concebível viver sob o domínio do medo, da insegurança, da autossuficiência, da ansiedade. Não é mais concebível viver sob o domínio do orgulho, dos ciúmes, da ira, da inveja. Isso definitivamente não nos pertence mais. Quando eu digo nós, eu digo aqueles que já têm Senhor como Jesus como seu Senhor e Salvador. Não se pode aceitar passivamente essa condição ou atribuir a responsabilidade dos seus atos com pensamento sempre irresponsável e comodista do tipo, está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. Se eu vivo uma vida de submissão e dependência a Deus, eu tenho legitimidade para esperar no Senhor todas as coisas. Mas não é viver de maneira relaxada, indiferente,
e aí ter um suspiro de espiritualidade e se lembrar que existe Deus. E aí, Deus, está nas tuas mãos. Deus, já fiz a minha parte. Deus, agora é contigo. Existem coisas que Deus não fará por mim, nem por você. Simplesmente porque cabem a mim e a você fazer. Mas uma coisa importante, a palavra de Deus, ela declara: eis que tudo se faz novo. Quando o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. É promessa de Deus. Então temos que abandonar, nos despojar do velho homem, da velha natureza. Efésios capítulo 4, a partir do verso 22, diz assim: no sentido de que, contra o trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Ao aceitarmos Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, somos agora corpo, alma, espírito e o Espírito Santo de Deus. Isso é importante para nós entendermos a sequência da expressão matemática espiritual. E porque Ele é santo, o Espírito Santo, Ele é santo. Porque Ele é santo, Ele passa a contribuir diretamente na nossa santificação. E assim passamos a ficar incomodados com aquilo que nós fazíamos anteriormente. É natural. É natural. Irmãos, é o processo de Deus. Nós não nascemos perfeitos, mas podemos ser aperfeiçoados por Deus. Então, seja qual for a dimensão do problema, Deus tem poder para mudar as nossas histórias. E ainda mais quando a palavra de Deus diz que o pecado passa a não ter mais domínio sobre nossas vidas. E aí é importante, como seres que têm mente e que devem prestar culto racional a Deus, refletir se estamos convertidos ou não, se estamos vivendo um processo de santificação verdadeiro e que agrada o coração de Deus ou não, porque a palavra de Deus não é mentirosa, o Senhor não é mentiroso. Então, se determinadas coisas estão latentes, presentes, e ainda não foram removidas de nossas vidas, alguma coisa, espiritualmente falando, está errada. E isso não é para ser colocado na conta de Deus. Então nós não podemos viver a vida, deixa a vida me levar. Está tudo na mão de Deus. Nós precisamos ser sábios e com o coração quebrantado, quando a palavra de Deus é ministrada em nossos corações, como agora está sendo ministrada. E se nós estamos vivendo em alguma área da vida, algum comportamento que fazia parte do passado, e nós não conseguimos ainda cortar, é porque alguma coisa precisa ser mudada. E aí eu vou me lembrar daquela palavra que eu disse, que a disciplina não é motivo de alegria, mas inicialmente pode ser de tristeza. E é por isso que Deus sabiamente diz, nesse mesmo versículo, para com a tua voz interior. Para. Não deixa ela levantar-se
diante daquilo que Deus está falando ao seu coração. Deixa Deus trabalhar essa palavra na tua vida. Porque o próprio versículo diz que aqueles que internalizam a palavra de Deus vão viver frutos dignos de arrependimento, frutos de justiça. Mas nós não podemos viver debaixo desse lema do mundo, deixa a vida me levar. Somos feitos de decisões, e maior é o que está em nós do que se levanta contra nós, inclusive os nossos pensamentos, comportamentos. Ou acreditamos, ou estamos brincando de ser cristãos. E agora que somos corpo, alma e espírito, o espírito passa a nos incomodar, ele passa a nos santificar, e nesse momento nós começamos a associar lá aquele primeiro elo, que é a fé, nós começamos agora a associar a fé, o quê? A virtude. A virtude nada mais é do que a coragem moral, a santificação. E esse é o segundo elo. Só que, vamos raciocinar. A fé e a virtude, a fé e a virtude, a santificação, a coragem moral, elas não sobrevivem, elas não se sustentam, elas não permanecem erguidas, fé e santificação não permanecem erguidas sem o terceiro elo dessa corrente. E qual é esse terceiro elo? Que muitos negligenciam. O conhecimento da palavra de Deus. Já que fé vem pela pregação, e pregação da palavra de Deus. E santificação, que na minha leitura simples é o processo de replicar Cristo Jesus, ou seja, de assumir a mente de Cristo, o testemunho de Cristo, ela é manifesta por meio do quê? Da palavra, que tem poder para quebrar correntes e mudar todo o caráter. Conhecimento da palavra, conhecimento de Deus. E não faltam boas notícias, e não faltam alertas para nós na palavra do que representa o conhecimento dessa fonte de riqueza espiritual e moral para as nossas vidas. Apenas ouço, vou dar só alguns exemplos, e por incrível que pareça, não é mágica e você já conhece todos eles, mas eles se encaixam perfeitamente no contexto daquilo que Deus quer reforçar nesta manhã, que é o conhecimento da palavra de Deus. E aí, Salmo número 1, verso número 1 e 2 diz assim, só ouçam, para vocês verem o poder, a importância da palavra de Deus. Diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer, não é a sua obrigação, o seu prazer está na lei do Senhor, e nesta lei medita dia e noite. E o que é essa lei? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, vai dizer para nós, porque a palavra, ela é inspirada por Deus, é a primeira virtude. O versículo vai dizer a segunda virtude, ela é útil para o ensino. Vai dizer a terceira virtude, ela é útil para a repreensão. Vai trazer a quarta virtude, ela é útil para a correção.
E vai trazer ainda, nesse versículo pequeno, a quinta virtude da palavra de Deus. Ela é útil para a instrução na justiça, na retidão de caráter. Hebreus capítulo 4, verso 12. Vamos adicionando informação. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Agora, olha o impacto no final desse versículo. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Não há criatura que deixe de ser alcançada pelo poder da palavra de Deus, seja quem for. João 8, 31, 32 diz: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente, olha o que a palavra está dizendo, sois verdadeiramente meus discípulos. Portanto, se nós não estamos na palavra, nós não somos discípulos, somos ouvintes, seguidores, membros de igreja. E aí complementa dizendo no verso 32, olha o poder da palavra: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? De tudo. De tudo. Pequeno ou grande, de tudo. Não há condicionante nesse versículo. A palavra de Deus é clara: a tua palavra, a verdade, nos libertará. Salmo 119, verso 50, maior salmo da Bíblia. O que me consola na minha angústia é isto. Olha lá. Olha o que o salmista diz: que a tua palavra me vivifica. Ainda nesse mesmo capítulo, desse mesmo livro, agora no verso 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mas por incrível que pareça, eu só peguei esses 5 versículos, nada mais. Nada mais. Mas às vezes, isso ainda parece pouco ou nada para alguns crentes que simplesmente desprezam a leitura diária da palavra, ou então se limitam ao momento relâmpago, ao momento light de intimidade com Deus, porque para eles a palavra é apenas um item a mais da sua agenda cheia de atividades, ou de um coração vazio. A palavra não é prioridade, a palavra não é pilar de sustentação. Quantos dentro das igrejas? Quantos dentro das igrejas? E aí eu não preciso nem falar de outras igrejas, onde eu comecei a minha carreira como católico. Nem preciso falar. Vou falar só do nosso quintal. Só do nosso quintal. Quantas coisas estão perdendo? Porque ainda não conseguem enxergar a palavra como um tesouro acessível? Não conseguem enxergar a palavra como um muro de proteção para a manutenção da libertação do domínio do pecado? Não conseguem enxergar a palavra como um alicerce espiritual? Não conseguem enxergar a palavra como um caminho para a prosperidade? Tal qual Deus disse para Josué. No capítulo 1 desse livro, verso 8, diz assim: não cesses, falando Deus para Moisés, não cesses de falar deste livro da lei.
Olha a segunda vez Deus dizendo para nós nessa manhã. Antes, medita nele dia e noite. Mas não é medita por uma rotina. E aí complementa dizendo, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E aí lá a parte finalzinha do verso, olha o que vai dizer. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O meu povo perece porque não conhece a palavra de Deus. Está escrito. E se tivesse internalizado, não haveria negociação com a carne. Hoje eu estou cansadinha. Hoje eu estou cansadinha. Hoje é dia de X para Deus. Hoje é dia de fazer nada. E amanhã também nada. Porque Deus sabe a luta que eu tenho. A palavra é um caminho para a prosperidade. Tal qual ele disse para Deus disse para Josué. E tal qual Moisés também certa vez disse. Livro de Deuteronômio, capítulo 28. Muitos também conhecem, quando diz, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Quais são essas bênçãos? Bendito serás tu na cidade, bendito o fruto do teu ventre, bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Continua dizendo, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda obra das suas mãos. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo. Mas há uma condicionante para isso. E graças a Deus, que Deus joga limpo. A condicionante está explícita. A condicionante para tudo isso, que agradou o meu coração. Não sei se agradou o teu, mas agradou o meu coração. Sim ou não? Sim. Mas existe, graças a Deus, uma condicionante explícita. E aí eu vou dizer para vocês, está escrito lá na Bíblia, se obedeceres aos meus mandamentos. Podemos tentar falar de maneira diferente, mas é isso que Deus quer. Não dá para tapar o sol com a peneira. Com Deus não tem mágica. Tudo é claro. E Deus estabeleceu uma condicionante. E Ele estabeleceu uma condicionante, sabe por quê? Porque Ele te ama. E porque Ele quer o melhor para a sua vida. Ele te dá o caminho. E Ele é claro. Mas adiante Deus resume isso, que eu acabei de falar, esse pacote todo. Deus com a sua sabedoria. Ele não fala só uma vez, né? É assim que Ele faz conosco, na igreja? Não, não é, né? Eu estou aqui há 2 anos depois que voltei do exterior. Eu já vi Deus falar aqui 100 vezes a mesma coisa, ou mais. É assim que Deus trabalha. Com longanimidade, com paciência. E Ele, na sua própria palavra, nos diversos livros da Bíblia, Ele fala de maneira diferente a mesma coisa.
por diversas vezes. E não foi diferente no livro do profeta Isaías, quando ele pegou todo esse compêndio de versículos de Deuteronômio capítulo 28 e ele resume num versículo. Quando lá no capítulo 1, verso 19, ele diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Não rejeite o conhecimento da palavra, porque rejeitar o conhecimento da palavra é rejeitar o próprio Deus, que é o autor da palavra. Não deixe que o inimigo roube o seu tempo. A estratégia claramente perceptível nos dias de hoje, de alguém que reconhece o poder da palavra de Deus e não quer que essa semente dê fruto na tua vida, fruto de intimidade, fruto de alegria, fruto de paz, fruto de solidez. O inimigo sabe, ele conhece o poder da palavra de Deus, ele conhece o poder do nome de Jesus Cristo, ele conhece o poder da unidade de uma igreja, de uma família, ele conhece. Separe um momento de qualidade com teu Deus, porque o conhecimento da palavra é um elo que contribui poderosamente. E eu vou falar pela terceira vez nessa manhã. É um elo que contribui poderosamente para bloquear a inatividade, a infrutuosidade, a cegueira espiritual e qualquer tipo de tropeço em todo o tempo. Irmãos, essa igreja, essa palavra, todos os membros das igrejas precisavam internalizar. Quão mais fácil seria viver em abundância, quão mais seria a vida dos pastores e líderes, quão mais agradável seria o convívio dentro de suas famílias. Bloquear a inatividade, a infrutuosidade, a cegueira espiritual e qualquer tropeço em todo o tempo. Então vamos refrescar a mente. Associai com a vossa fé o que é? A virtude. Com a virtude o que é? Conhecimento. E agora, com o conhecimento, vamos associar outras duas coisas mais próximas, que são o domínio próprio e a perseverança. E se Deus permitir, muito provavelmente na semana que vem, o tema da palavra versará sobre domínio próprio, porque muitas coisas estão acontecendo nesta igreja por falta de domínio próprio. Então, quando Deus permite que algo seja revelado, uma palavra tem que estar associada para a gente combater. E eu agradeço a Deus porque, como pregador, a coisa que eu começo com o meu radar na segunda-feira eu começo, meu radar começa a buscar, a trecar o que Deus quer falar naquela semana. Essa é uma tarefa, não vou dizer que árdua, mas é uma tarefa do pastor. E quão bom é quando Deus ele começa a mostrar em evidência aquilo que precisa ser pregado. E o domínio próprio é algo que precisamos? Sim ou não? Sim. Que ótimo que vocês ecoaram algo que é importante, né? Isso se chama humildade. Quando há humildade, Deus trabalha. Isso é muito bom. Perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado.
adianta tapar o sol com a peneira. Somos o que somos. Deus nos conhece por inteiro. Nós não podemos jogar no lixo o investimento de Deus. E qual é esse investimento? Vamos na sequência dos elos. Fé, virtude, conhecimento, e agora eu vou adicionar o domínio próprio e a perseverança. Então nós não podemos jogar fora o investimento de Deus, o seu cuidado, o seu zelo, a sua graça, e nem perder o foco de que é precioso avançar e prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso é necessário o freio interior do domínio próprio e o combustível da perseverança, para nós não retrocedermos em comportamentos carnais, destemperados, precipitados, descontrolados, que venham retardar ou nos impedir de alcançar a plenitude das promessas de Deus revelada na sua palavra. E aí eu pergunto para a igreja, que não tem cabeça apenas para anexar cabelo. Quem tem? Bernard, Vaguinho, eu, Rafael, Medeiros. Ainda bem que existe coisa mais valiosa do que o cabelo dentro de nós, né? Esqueci também do homem que paga R$50 para cortar o cabelo, que é o Wellington, me lembrei agora. O Wellington paga R$50 para cortar aquele cabelo lá, olha só, dá uma olhada. R$50. A esposa podia ser mais sábia, ganhar esse dinheiro para a máquina que nem a minha faz. A mesma máquina que tu usava um cachorro é que corta o meu cabelo. Aí eu estou vendo ali também, é o Fábio que está ali? O Fábio também está chegando lá também. Um dia vai chegar. Léo também está... Ah, Léo também. Márcio também. Né? Não, ele é cabeludo. E sabem por quê? Sabem por que o domínio próprio e a perseverança? Vamos botar o cérebro para funcionar, né? Sabem por que o domínio próprio e a perseverança, eles estão relacionados depois do conhecimento? Vocês acham que existe coincidência no mundo espiritual? Não, né? Porque nessa luta interior, nessa luta espiritual interior, entre duas vontades tão antagônicas que são a carne e o espírito, que diariamente nós vivemos, se a porção espírito não estiver bem nutrida, com a alimentação espiritual adequada, balanceada, que procede da palavra de Deus, nós vamos enfraquecer, nós podemos cair, não haverá domínio próprio e perseverança. Entenda, igreja, o que Deus está dizendo para nós nesta manhã. A fé e a virtude, a retidão moral, elas não se sustentam, elas não se mantêm sem a palavra. E sem a palavra, nós não somos capazes de viver o desenvolvimento do domínio próprio, de manter a chama da perseverança acesa dentro de nós. E é por isso que Deus, muito sabiamente, nessa expressão matemática espiritual, vai dizer: associai com a vossa fé a virtude. Queridos, na sala de aula, eu falo isso para minha filha, né, que está estudando medicina. Filha, teu dia só tem 24 horas. Se você, por acaso, não fizer a tua parte na sala de aula, você não vai conseguir multiplicar o teu tempo em casa. Então, antenada dentro da sala de aula, lá é hora de estudar, lá não é hora de conversar, nem de refletir filosoficamente os problemas da vida. Lá é hora de absorver conhecimento. Assim também é aqui, na igreja. É assim também na igreja. Né? Não chegamos passivos e saímos mortos. Nós chegamos com vontade, com expectativas e saímos
sustentados, avivados, fortalecidos na palavra. Mas para isso, nós precisamos começar a internalizar rapidamente aqui. Porque se não fizermos isso, a carne vai matar. E o que a palavra de Deus está dizendo? E eu estou fazendo assim como um bom professor de matemática, bem pausadamente, para vocês guardarem. Assim como eu guardei no meu coração. E aí a palavra de Deus diz: associai com a vossa fé o quê? Virtude. Com virtude o quê? Conhecimento. Com conhecimento o quê? Eu estou gostando de vocês porque vocês estão assim, vocês estão no ritmo eu estou aqui como mestre de cerimônia e vocês estão assim, né? Mas a boca não abre nada. A boca não se mexe. Irmãos, a boca fala que está cheio o coração, hein? Preste atenção. Associai a fé o quê? A virtude. A virtude o quê? Conhecimento. Não vão colar não, está na prova. Prova não cola. Associar o conhecimento o quê? Domínio próprio. E ao domínio próprio ao quê, Mariana? Perseverança. Isso, Mariana. Não tenha vergonha não de falar. Você está cheia de energia. Comeu um bolo de milho ontem, está com energia até semana que vem para poder divulgar isso aqui para a gente. Né? E Pedro, ele ainda complementa dizendo o seguinte: associai com a perseverança a piedade, que é a compaixão, com a piedade a fraternidade, que é a união, a convivência com o irmão, e com a fraternidade o amor, para onde convergem todos os mandamentos do Senhor. Então vejam lá: fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, e vai terminar no amor. Então vamos pegar essa parte final: piedade, fraternidade e amor. Como resultado do crescer em Cristo e diminuir de si próprio, de fortalecer a comunhão e a intimidade com Deus, e viver o reflexo em sua própria vida, ou seja, arrumar a sua vida no alinhamento aos parâmetros de Deus, você, acredite, você estará preparado para semear com abundância e qualidade em outra dimensão. E essa dimensão é aquela última que eu falei, a horizontal, com o seu semelhante, por meio do seu testemunho. Talvez você não esteja entendendo a profundidade dessa mensagem, mas o que Deus quer te mostrar é que essas três últimas virtudes, piedade, fraternidade e amor, elas não são apenas fruto de uma vida transformada, elas não são apenas bênção para o seu semelhante, elas não são apenas a alegria ao coração de Deus. É mais do que isso. É mais do que isso. Mas há um retorno vivificador para a tua própria vida, ao ponto de Pedro dizer na palavra, e aí eu vou dizer pela quarta vez nessa manhã, abre aspas, procedendo assim, não tropeçarás em tempo algum. Piedade, fraternidade, amor. Não é benefício só para ir. É para cá também. Porque isso dissolve toda luta pessoal. Isso mantém o foco. Parece óbvio. Parece não, é óbvio. É óbvio que eu vou dizer, mas às vezes parece que não é óbvio. Isso mantém o foco de que o único inimigo que temos é Satanás. Isso anula o poder destrutivo da carne que se levanta em forma de inimizade, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas e coisas semelhantes a essas, assim como traz experiências que realimentam a nossa própria vida, a nossa fé, que nos fazem regozijar de alegria, e que mantém ativa a lembrança de quão bom é servir o irmão, ajudar o irmão, viver em união. Como eu disse no início da palavra, nós somos vasos nas mãos do olheiro.
do Senhor. Menos pedra de tropeço, mais azeite. Sem pedra de tropeço, entra azeite. Entra azeite, saem pedras de tropeço. Vocês lembram dos 8 elos? Perfeito. Então agora vamos colocar isso na prática, para vocês entenderem ainda a profundidade disso. Eu não quero que vocês sejam apenas papagaios, não. Eu quero que vocês saiam daqui com o entendimento profundo. Essa palavra por si só ela já é profunda. Mas eu quero que vocês entendam ainda mais um pequeno, grande detalhe. Acabei de falar aqui, né? Entra azeite, saem pedras de tropeço. Não foi isso que eu disse? Foi, né? Então, Jarbas, pensa comigo. Entra fé, sai o quê? Incredulidade. Entra virtude, sai o quê? Carnalidade. Entra conhecimento, sai o quê? Imaturidade. Entra domínio próprio, sai o quê? Desequilíbrio. Entra perseverança, sai o quê? Inconstância. Entra piedade, sai o quê? A insensibilidade. Entra fraternidade, união, sai o quê? Divisão, separação. Entra amor, sai o quê? Falta de perdão. Isso é colocar em prática a palavra. Como eu disse e digo e repito, eu não sou contador de história. Há uma profundidade na palavra de Deus. Por isso que precisamos pregar a palavra de Deus, porque ela é poderosa. E quão bom é quando a gente ainda mastiga, rumina, e aí consegue ir a águas mais profundas para, na prática, entender a dimensão do que Deus está falando conosco. Já seria suficiente para nos convencer. Mas Deus ainda está dizendo que porcarias, sujeiras, vão sair da nossa vida. Da mesma forma como apresentam valores individuais importantes e devem permanecer unidos, Pai, o Filho e o Espírito Santo, os membros do corpo de Cristo, as 6 peças da armadura de Deus para resistir no dia mau, assim também precisam estar vivos e unidos, esses 8 elos: fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. E aí eu vou falar pela 5ª vez. Para quê? Para bloquear a inatividade, a infrutuosidade, a cegueira espiritual e qualquer tipo de tropeço em todo o tempo. E isso vai acontecer, sabe por quê? Porque corpo, alma e espírito estarão ligados em um só propósito. O propósito de ser instrumento para a glória de Deus. Está clara a mensagem? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Pai, nessa manhã.
mais uma vez termos a oportunidade de escutar aquilo que edifica, aquilo que, Pai, está no seu coração para alcançar nossas mentes e os nossos corações. Somos gratos porque o Senhor não desiste de nós, o Senhor não nos abandona, mas o seu cuidado é tão grande que no homem natural parece que eles dizem que é coincidência. Mas nós que temos conhecimento da tua palavra sabemos que o Senhor tem controle de tudo e nada acontece sem a sua permissão. Em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos, Deus, a viver a dimensão e profundidade da tua palavra, a dimensão e a profundidade da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Tudo aquilo que seja bloqueio e impedimento, tudo aquilo que seja limitador, Pai, toda voz interior, Pai, que negocia, que se exalta, que combate o Espírito, Pai, seja quebrado, em nome de Jesus. Pai, não é por força nem por violência, tudo é pelo Teu Espírito. Mas nós nessa manhã, Deus, abrimos a porta do nosso coração, para que possamos, Deus, viver a Tua palavra e a Tua vontade, Pai. Não adianta enfrentarmos o Teu querer, não adianta, Deus, fugirmos da Tua vontade, Pai. Quão bom será se mais rapidamente, Pai, nós nos alinharmos à Tua vontade, como a Tua palavra diz, para desfrutarmos do melhor desta terra. Assim o Senhor nos diz pela palavra: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E ouvir não é entrar por um ouvido e sair pelo outro. Ouvir é internalizar, é fazer morada, é derrubar tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, para que a promessa de Deus se cumpra em nossas vidas. Por isso, Deus, se falta-nos força, ajuda-nos nesta manhã. Aviva, Deus, a Tua obra, Deus, em nós, para que não estejamos caminhando em estradas, ó Pai, de reprovação, em estradas, ó Pai, danosas, daninhas para a nossa vida espiritual. O Senhor nos deu esta vida curta, que ela é, comparada à eternidade, para nós desfrutarmos, ó Pai, de alegria e de vida em abundância. Não queremos, Pai, perder dias, horas, com atitudes que não levam a lugar nenhum, que criam mágoas, ressentimentos, distância, frieza, o selo da reprovação sobre nossas vidas. Pai, não adianta. Não serão essas atitudes e as nossas justificativas que convencerão o Senhor daquilo que nós estamos vivendo. A Tua palavra precisa ser vivida em nós. Por isso, derruba toda voz interior, toda dureza de coração, toda escama dos olhos, pés que se apressam para o mal. Ó Pai, Tu tens liberdade para trabalhar e mexer em nossas estruturas nesta manhã, Pai. Encontra liberdade, Pai, para trabalhar em nossas vidas e fazer a Tua vontade, para que a Tua palavra não volte vazia para a sala do trono da Tua graça, sem que o seu propósito seja alcançado. O Senhor nos chama a ser praticantes da Tua palavra e não apenas ouvintes. E nós sabemos que há uma distância, Pai, entre a teoria e a prática. E a Tua palavra também diz que se formos apenas ouvintes, não praticantes, estaremos enganando a nós mesmos, Pai. E nós não estamos aqui para brincar nem nos enganarmos, Deus, porque assim como Jonas, ele tentou se evadir, fugir, se esconder, e lá no porão daquele barco, o Senhor estava o vendo. Que a Tua palavra, Deus, ecoe em nosso coração, nos confronte. Ainda que venha produzir, Deus, ó Pai, tristeza, mas cumpra, Deus, a Tua promessa. Que essa palavra de poder, Senhor, possa renovar, produzir frutos de arrependimento, frutos de justiça para a glória do Teu santo nome, Pai. Assim nós oramos, nós que oferecemos as primícias ao Senhor, nós
que estamos, Deus, caminhando na estrada da maturidade. Nós que queremos o selo da Tua aprovação sobre nossas vidas. Nós que queremos desfrutar do melhor desta terra. Nós que queremos ter experiências com o Senhor. Nós que queremos ser avivados, Pai, pelo Senhor, Pai. Trabalha, Pai. Ministra sobre nossas vidas, Pai. Assim nós oramos. Assim nós oramos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a igreja do Senhor diga amém. Esse é um momento importante do culto, em que estaremos renovando a nossa aliança com o Senhor. Um alto preço foi pago no passado por nossas vidas. E é por isso que a palavra de Deus vai nos exortar a estarmos vestindo o capacete da salvação. Para que as nossas decisões, né, esse capacete fala de mente, decisões que tomamos. E essas decisões, elas precisam estar acopladas à salvação que Deus nos deu por meio da cruz do Calvário. Nós não podemos nos lembrar apenas desse momento, do sacrifício de Cristo Jesus, quando estamos diante da mesa do Senhor. Por isso, nessa manhã, eu queria que você fechasse os seus olhos. Nós precisamos dar a todos o direito de decidir corretamente em suas vidas. E obviamente que se o convite não existir, a decisão mais importante da vida poderá não ser tomada ou retardada em nossas vidas. Eu não sei se nessa manhã você é um privilegiado por estar nesta igreja, um privilegiado por estar nesta igreja, abrindo mão de outras coisas para poder escutar a palavra de Deus e ver a importância de Deus para as nossas vidas. Mas você pode ainda não ter, como eu disse, tomado a decisão mais importante da sua vida, que é aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nada é por força, nada é por violência, tudo é pelo Espírito. E longe de mim querer pressionar qualquer um dentro da igreja para a tomada de decisão. Seja para essa, seja para o batismo, seja para qualquer decisão. Nunca faria isso. Mas eu quero perguntar a todos de cabeça baixa, se há entre nós alguém que queira, nesta manhã, aceitar Jesus como Senhor, Salvador da sua vida e construir uma nova história. Porque a palavra de Deus diz que nunca é tarde para começar algo novo em nossas vidas. E esse nunca é tarde pode ser com 20, com 30, com 40, 50, com 80 anos. Nunca é tarde para começar algo novo em nossas vidas. E aí eu faço a pergunta mais uma vez. Há alguém entre nós que queira aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? E aí, se sim, convido você a levantar a sua mão, apenas levantar a sua mão, para que eu possa ver e nós possamos orar. Perfeito. Enquanto os obreiros se preparam para poder servir a Santa Ceia, eu quero que você também se prepare nessa manhã. E a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, faça a sua parte nessa manhã para que Deus faça a parte dele.
Se você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não toque nesses elementos por enquanto. Deixe no tempo certo para que isso seja bênção sobre a sua vida. Isso não é apenas um pequeno cálice de uva e nem um pedacinho de pão para quebrar o seu jejum. Isso representa muito mais do que isso. E nós precisamos ter esse entendimento para fazer tudo aquilo que alegra o coração de Deus. É com ordem, com zelo e com decência que nós nos aproximamos de Deus. Amém? Enquanto o ministério de louvor